Bem-vindos ao Go no Pampa, o podcast onde tradição e estratégia se cruzam como linhas num tabuleiro de 19 por 19. Eu sou Pedro, o fundador do clube Pampa Go, e este programa é basicamente uma conversa com o meu chimarrão e vocês, separados pelo tempo. Com isso, começamos! Para início de conversa hoje, gostaria de trazer um tema bastante discutido em diferentes canais e páginas de divulgação do jogo de Go. No primeiro episódio, eu trouxe que Go vem do nome japonês Igo, que significa o jogo do cercamento. Na opinião de muitas pessoas envolvidas com o jogo, e aqui incluo a minha também, o nome Go dificulta a popularização do jogo porque é uma palavra extremamente comum no inglês. Isso faz com que fique um tanto mais difícil encontrar conteúdo, lembrar do nome do jogo quando ele é mencionado em algum veículo midiático ou cultural e, finalmente, passando despercebido, o Go é esquecido, para talvez nunca ser relembrado e vivido. Portanto, existe um certo movimento pela adoção do nome coreano do jogo de Go no âmbito internacional. É uma possibilidade que Baduk, o nome coreano para Go, signifique campo de pedras. O nome deste podcast é Go no Pampa e o nome do nosso clube é Pampa Go, mas ainda assim advoco pela adoção do nome Baduk por esse único e principal motivo, pela distinção. Acredito que seria mais fácil de fixar na mente do público o nome Baduk do que Go, porque Baduk não costuma lembrar nada a ninguém, nada além de um novo e interessante jogo para aprender a jogar. Não pretendo e nem quero entrar no mérito de qual país é mais merecedor de nomear o Go, o Baduk ou o Weiqi. Por mim, poderíamos chamá-lo de Rincones ou Cercando Pampas, mas me interessa a popularidade e a capilaridade do jogo. Que mais crianças escutem falar sobre e aprendam a pensar com a ajuda do Baduk. Que mais filmes e séries mencionem o jogo como um instrumento humano de lógica e beleza. Que mais pessoas utilizem o Go como metáfora em seus discursos, porque todos conheceriam um pouco sobre o jogo. Por que não? O xadrez conquistou esse espaço cultural dado o devido tempo. E por isso, neste veículo, continuarei intercambiando entre os termos Go e Baduk, principalmente. Provavelmente chamarei de Weiqi quando mencionar a China e suas raízes históricas. Os outros dois nomes que dei permanecerão em segredo para todos que não ouvirem este episódio de Go no Pampa. Uma nova área de interesse é como podemos tornar o Baduk mais popular aqui no Ocidente. Gosto muito de como o anfitrião do podcast All Things Go, que recomendo fortemente para todos os ouvintes de língua inglesa, volta vez e outra a perguntar para seus entrevistados como podemos fomentar o conhecimento sobre o jogo e também a formação de talentos. Afinal, como qualquer esporte, seja ele físico ou mental, o bom exemplo de exímios jogadores com carreiras de sucesso serve de catapulta para a popularização do assunto. Trago aqui alguns pontos que lembro das inúmeras entrevistas que ouvi naquele podcast e em vídeos no YouTube e em diferentes canais. Primeiro, criar e participar de clubes. O aspecto humano do Go é, na minha opinião, a parte mais divertida. Nada é melhor para criar um novo hábito do que bons amigos, cumplicidade e diversão. Estar fisicamente em um local retirado da rotina diária para desopilar é muito diferente de estar mais uma vez de frente para uma tela impassível e impessoal. Segundo, criar e consumir conteúdo em diferentes idiomas. Assim como este empreendimento que tu está escutando agora, conteúdos como vídeos, quadrinhos, livros, séries, filmes, colunas, matérias, artigos, tudo isso pode fazer do Baduk uma experiência imersiva, acompanhando no dia a dia o jogador. São maneiras de fazer o que é só um jogo se tornar um hábito, uma maneira de pensar e de dar sentido à razão. Terceiro, participar de torneios presenciais. Eventos como torneios, workshops, simpósios, congressos e afins são ótimas oportunidades para conhecer gente parecida, que gosta de coisas similares e divide experiências. Torneios, especialmente, envolvem emoções que imediatamente criam cumplicidade e uma sensação de proximidade. Go é um jogo belo, onde uma partida interessante vale mais do que uma partida fácil, e ganhar, embora sempre feliz, nem sempre é tão divertido quanto perder um jogo acirrado e respeitoso.
Espero poder contribuir para a existência de torneios aqui no Rio Grande do Sul no futuro. Quarto, ludificar a aprendizagem do jogo. Querendo ou não, o Baduk não é o jogo mais fácil de aprender. As regras são claras e diretas, mas requerem atenção inquebrantável, imaginação e visualização. Tornar o processo de foco e experimentação divertido é difícil num mundo tão acelerado e cheio de promessas e recompensas rápidas. Mas, com anos de docência nas costas, posso afirmar que pouca coisa dá mais orgulho do que ver a diversão de um aluno em fazer algo que antes lhe parecia difícil e inalcançável. Quinto, entender que existem jogadores iniciantes, casuais, entusiastas, amadores e profissionais, e que isso é ótimo. Nem todas as pessoas que aprendem a jogar Go continuam estudando o jogo, buscando desenvolvimento dentro dos seus ensinamentos. O Go é divertido, não importa o nível. Mesmo sabendo só as regras básicas, o jogo já é muito legal. Para quem gosta, quanto mais souber, mais divertido fica. E ainda mais emoções são suscitadas. Mas nada deve ser forçado. E caso seus companheiros de jogo ou clube não queiram melhorar seus níveis, tudo bem. Cada um joga do seu jeito e aprende a seu tempo. E a cada muitos vem um bom amigo, um bom rival, um bom professor ou um bom passatempo. Todos podem jogar. Sexto, difundir as belezas do jogo, mas lembrar que pode ser também só um jogo. Simples e divertido, nada mais. Nas linhas do item anterior, é importante lembrar que para muita gente o Baduk é um estilo de vida, uma carreira, um assunto onipresente e um exercício mental diário. Para outros, é um escape da vida cotidiana sem peso ou importância. Os motivos de cada um é algo secundário, mas o conhecimento sobre o jogo e a atividade compartilhada de bater uma peleia é uma experiência comum. Talvez um antigo jogador casual seja mais forte do que um iniciante entusiasta e estudioso. Por um bom tempo, dali ainda devem sair excelentes batalhas, não importando as diferentes posturas em relação ao jogo. É só um jogo, e um jogo pode ser muito, muito importante. Sétimo, criar e utilizar diferentes tempos de jogo para que tanto pessoas que não têm como separar tempo na sua agenda, quanto para pessoas que buscam uma atividade calma e demorada de contemplação e raciocínio possam aprender e jogar. Existem partidas rápidas que demoram 5 ou 15 minutos. Existem partidas médias que demoram 30 minutos ou 1 hora. Existem partidas longas que duram 1h30, 2 ou até 3 horas. E existem partidas importantes que duram muitas e muitas horas, separadas em dias. E, por fim, existem partidas por correspondência, onde cada jogador tem 24 horas ou mais por jogada. Seja numa sagrada ida ao toalete, seja numa noite calma, solito em casa, seja no clube, no parque ou no campeonato, algum formato de jogo há de te servir e te fidelizar. Não existe jeito errado de jogar. Errado é, gostando, não jogar. Oitavo, realizar estudos científicos sobre os benefícios do Go. Numa sociedade bem informada, sempre se quer saber tudo sobre tudo, e quanto mais se pesquisar os benefícios da prática do Go, tenho certeza que mais e mais pessoas se interessarão. Palestras, aulas, cursos, implementações. Utilizar o Baduk como ferramenta pode ser uma via expressa para a capilarização do jogo na sociedade. Pesquisar benefícios de jogar xadrez retorna 18.400 resultados hoje no Google Acadêmico. Benefícios de jogar Baduk gera 32 resultados, sendo que somente 3 ou 4 realmente mencionam o jogo e só superficialmente. Benefícios de jogar Go é uma pesquisa inútil, porque retorna 33.200 resultados, sendo milhares deles sobre o Pokémon Go, e nunca se saberá se ali dentro existe algum artigo sobre o Baduk. E isso ilustra a nossa discussão de abertura deste episódio. E tu, ouvinte, o que tu acha? Como mais podemos divulgar o Go aqui na nossa cultura? Como podemos unir esforços? Me conta nos comentários deste episódio ou lá no Instagram do Clube Pampago. Os poemas de hoje serão 3. Traduzi todos a partir do inglês. Os 2 primeiros inicialmente traduzidos do coreano por Kwak Jong e o último de sua própria autoria.
O primeiro poema é de Kim Si-seop, do século XV, e o segundo de Ho Cho-hee, do século XVI. Primeiro, 100 anos de vida é como uma partida de baduk. Todos os juramentos se esvaíram em piscares de olhos. Que tal avermelharmos nossas orelhas numa enorme bebedeira? O garoto montanhês insta que eu retorne a casa. Se eu estiver em casa, a calma retornará. Segundo, sombras brilhantes de flores cobrem o tabuleiro. Ao meio-dia, jogo o baduk sob o pinheiro. O dragão branco que habita o córrego é minha aposta. Se eu vencer, no entardecer, voarei aos céus sobre suas costas. Terceiro, o que é o baduk? O tabuleiro é o universo. Os pontos são as estrelas. Branco e preto estão lutando, estão rindo e suspirando. No baduk, as partidas são tais quais as nossas vidas. O podcast Go no Pampa nasce para celebrar o encontro entre o velho e o novo, o leste e o sul, a mente e o coração. Muito obrigado por ter ouvido até aqui e encerro dizendo que o Clube Pampa Go é uma iniciativa de divulgação desse jogo tão querido e um esforço insistente para jogar ao vivo, olhando no olho do companheiro de peleia. E é com esse sentimento que faço um convite para todos os ouvintes, em especial para quem é de Caxias do Sul e da Serra Gaúcha. Vem aprender e jogar Go com a gente. Um grande saludo a todos e até a próxima.